Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Comissão Permanente. Esta é uma emissão especial porque se realiza pela primeira vez fora da sede do Conselho. Já estivemos na Lixa, também uma cidade do Conselho, portanto em meio rural é a primeira vez que a Comissão Permanente se desloca a uma freguesia do Conselho. Encontramos na freguesia de Macieira da Lixa, na circunstância, a freguesia onde eu resido, portanto hoje jogo mesmo em casa. Encontramos na sede do Rancho Folclórico de Macieira da Lixa, uma das mais importantes e prestigiadas coletividades do nosso Concelho de Felgueiras. Temos connosco, de resto, o responsável principal da instituição, Bessa Carvalho. Muito obrigado por nos ter recebido neste espaço, aqui que funciona a sede, aqui que o vosso rancho habitualmente realiza os seus ensaios. Imagino que seja também um motivo de satisfação para vocês receber a Comissão Permanente para realizarmos aqui o programa de hoje. Sem dúvidas, bem-vindos à sede do Rancho Folclórico de Macieira da Lixa. Estou na Sala Nobre, é aqui que normalmente recebemos os embaixadores. A sala de ensaios é a outra sala ao lado. É um prazer mesmo e tenho a certeza que vai ser um bom programa. Como é que está o rancho? Em duas ou três palavras, está bem? Recomenda-se? Estamos em período de pandemia. Os ensaios estiveram suspensos durante algum tempo, que sei que já retomaram. Como é que estão neste momento as atividades do Rancho Folclórico? As atividades do Rancho Folclórico estão a seguir o seu caminho normal que a pandemia nos permite. Temos um excelente programa para 2022. O pessoal do grupo vai reagindo muitíssimo bem, mas ainda se nota que existem alguns receios por meio, por isso vamos ter que... 2022 vai ser um ano de retoma efetivo, pelo menos, enfim, há essa expectativa, imagino. Eu estou em crer, como responsável nacional e internacional, isto está a ser muito complicado para o movimento associativo. E não é por causa da pandemia, é um problema que quase que dava um programa aqui para discutirmos isso. E as pessoas que estão no movimento associativo chegaram à conclusão que afinal tinham responsabilidades que desconheciam. E neste espaço que tiveram parados, concluíram que na verdade tinham mais liberdade, porque estar no movimento associativo exige cumprimentos. Muito bem, vai com certeza ter a oportunidade de, a seguir à nossa Comissão Permanente, conversar com o Hélder Quintela, a conversa com Bessa Carvalho, o Presidente do Rancho Folclórico e também Vice-Presidente da Confederação Nacional das Coletividades, correto? Correto, das coletividades, cultura, recreio e desporto, que tem amanhã o seu... Que é uma instituição de âmbito nacional. Até âmbito nacional, com sede em Lisboa, onde eu amanhã tenciono estar presente. Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade. Relativamente à nossa Comissão Permanente, que vamos agora iniciar, nomeadamente ouvindo as opiniões dos três elementos do painel, que já estão aqui connosco, o Leonel Costa aqui à minha esquerda, o Luís Paulo Pinto ao centro e o Hélder Quintela no flanco esquerdo, digamos assim, deste painel. Vamos falar sobre um conjunto de temas, dois temas selecionados, como é habitualmente, um pela direção do jornal, outro pelo painel, e haverá também um breve período para as notas finais para cada um dos elementos do nosso painel. Hoje o tema indicado pela direção do Expresso de Felgueiras tem a ver com o impacto que a pandemia da Covid-19, no contexto atual, poderá vir a ter na quadra natalícia, no conjunto de atividades que estavam ou estarão eventualmente programadas ou até em via de cancelamento no nosso concelho e também em termos nacionais, o impacto também no comércio, o comércio que aguarda sempre com grande expectativa a quadra natalícia para, obviamente, realizar os seus negócios. É sobre isso que vamos falar no tema de abertura da nossa Comissão Permanente. O tema que será indicado pelo painel hoje cabe ao Hélder Quintela fazê-lo. Hélder, muito bom dia. Qual é então o tema que propões que falemos mais à frente na nossa Comissão Permanente? Olá, à esquerda, mas hoje a minha
proposta de tema é à direita. Portanto, hoje a minha reflexão, ou aquilo que eu proponho refletir convosco, está relacionado com o CDS, Partido Popular. Sabemos que nos aproximamos das eleições legislativas e o partido está em muito maus lençóis, mas a verdade é que também temos que fazer essa reflexão ao nível daquilo que acontece no Concelho de Felgueiras, em que, analisando as eleições de 2013 a 2021, vemos que o CDS perdeu quase 2.000 votos em 2 eleições. Que nunca teve uma grande presença no Conselho, chegou a ter de resto... Chegou a ter vereadores, chegou a ter deputados na Assembleia Municipal... Mas que tem vindo gradualmente a mas perder... que perdeu essa essa representatividade representatividade. das eleições em coligação com o PSD. Antes de entrarmos no tema de abertura da nossa Comissão Permanente, eu propunha que comece pelo Hélder. Hoje o Hélder é a figura de destaque do painel, é assim, é por ordem alfabética que dita as intervenções do nosso programa. Hélder, é a primeira vez que o Expresso Felgueiras da Comissão Permanente sai dos grandes centros do Concelho, também já esteve na Lixa, que é uma cidade, são os 2 grandes centros urbanos do Concelho. Hoje eu jogo em casa. Eu quase. Estamos em Macieira da Lixa, tu quase, porque tu tens aqui também umas ligações ao vizinho Concelho de Florico Basto. Também. Ao vizinho, e também ligações, obviamente, à Lixa. Não é? Hélder, imagino que para ti, com a tua costela lixense, seja motivo de grande satisfação. Sim, é uma grande satisfação estar aqui nesta sala nobre do Rancho Folclórico Macieira da Lixa, estar aqui naquilo que já foi uma escola primária, que foi recuperada, é isto também que representa devolver às associações, devolver à população edifícios que perderam utilidade na sua função principal, mas que continuam a ser preciosos para as associações. E depois, de facto, acho que isto também é quando nós há 8 dias atrás falávamos sobre a descentralização, sobre a regionalização. Eu acho que este é claramente também um ponto importante do Expresso de Felgueiras, de demonstrar aquilo que há, aquilo que existe no concelho, não apenas nos grandes centros urbanos, mas também nas freguesias. E está aqui um bom exemplo de trajes, de cultura, de património, que de facto é muito rico e deve ser conhecido. Agarrando na tua deixa da descentralização, passo a bola ali para o Luís Paulo. Luís Paulo, de facto fazia sentido que nós, o Expresso Felgueiras, também descentralizasse nesta nossa itinerância pelas instituições de concelho, hoje, pela primeira vez no meio um pouco mais rural, uma freguesia lindíssima, Macieira da Lixa. Imagino para ti também seja motivo de grande satisfação. Lá estamos nós naquela gestão de proximidade que falávamos na semana passada. E isto é importante. Eu quando entrei na sala, disse logo, é espetacular aquilo que temos aqui. E as pessoas, grande parte delas, infelizmente não conhece. E chegar aqui e perceber o património cultural único que temos nesta sala, na sala onde são recebidos os embaixadores, e portanto também agradecemos essa amabilidade da direção do Grupo Folclórico de Macieira da Lixa. É muito bom e evidentemente que nós temos de ter, e acho que vamos ter esse papel, de mostrar isto às pessoas que estão lá em casa, e isso é serviço público. E vamos mostrar também a tua acompanhante de hoje, tu hoje vejo muito Tem guarda-costas hoje. Sim, o Lionel Costa está a rir, mas também vem me acompanhar. Lionel, boa tarde. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Fiz essa pergunta ao Hélder, fiz a pergunta ao Luís Paulo. É efetivamente, presumo, também para ti, motivo de grande satisfação a vinda a Macieira da Lixa. Podia ser outra freguesia qualquer, mas o que importa aqui é aquela tónica indicada há pouco pelo Hélder, a questão da descentralização. É também o Expresso Felgueiras e o nosso painel, o nosso programa, a dar o exemplo. Era mesmo isso que eu ia dizer. Estamos a dar o exemplo, ou estás a dar o exemplo do que é de facto a descentralização, porque eu criticava há uns tempos quando se falava que as reuniões de Câmara eram descentralizadas ou foram a um determinado momento, mas que no fundo era uma descentralização que era só na teoria, porque na prática ia-se aos locais, mas não se falava dos problemas dos locais onde estão. E gostei e surpreendeste-nos, embora que não seria surpresa nenhuma, porque de facto para ser descentralizado começaste mesmo por começar o programa, a ouvir o Silvestre de Carvalho e acabar de fazer esta nota introdutória sobre
sobre esta presença aqui, portanto, sem dúvida, estamos a dar o exemplo do que é descentralização. Sim. E deixa-me também dar uma palavra, realmente gostei muito de conhecer este espaço e o trabalho do Bessa Carvalho, é de facto bastante notório e deixa-me aqui, eu já falava há pouco um bocadinho em off, que de facto as coletividades terem um espaço para poderem reunir, guardarem todo o seu espólio, é de facto muito importante, é valorizar a coletividade. Bessa Carvalho, que para além de dirigir este rancho folclórico, é também vice-presidente da Confederação Nacional das Coletividades. É um cargo nacional, é um cargo importante, é um felgueirense também, um cargo de grande responsabilidade. E que tem que ser aproveitado E que tem que será, ser com aproveitado. certeza, terá uma experiência, nomeadamente, ainda há pouco ele dizia que não só das coletividades culturais, mas também até desportivas, porque de facto acho que é de aproveitar a experiência, o conhecimento e até a capacidade de trazer mais alguma coisa para as coletividades felgueirenses. E a boa notícia Sim, é que a descentralização não vai ficar por aqui. Não vai. O nosso propósito na nossa Comissão Permanente do Expresso Felgueiras é continuarmos estamos desde já a fazer contactos com outras instituições do Conselho, espalhadas pelos vários pontos de Felgueiras, para que também tenhamos oportunidades de, nas próximas edições, nos deslocarmos a outras freguesias, a outras localidades, a outras instituições, para podermos ouvir os seus dirigentes, podermos ficar a conhecer o trabalho que estão a desenvolver. No final desta Comissão Permanente, o Hélder Quintela, no seu espaço habitual, Hélder Quintela, a conversa com, vai ouvir o responsável desta instituição, vai ter a oportunidade de com ele falar sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há muito tempo pelo Rancho Folclórico de Macieira da Lixa e também o trabalho que tem vindo a realizar como responsável da direção, neste caso vice-presidente da Confederação Nacional das Coletividades. Posto isto, vamos então entrar na abordagem do primeiro tema da Comissão Permanente de hoje. Vamos ouvir pela primeira vez sobre este tema o Hélder Quintela. Hélder, a questão da pandemia, uma questão que continua a estar na ordem do dia. Os nossos noticiários televisivos continuam a abrir com longos trabalhos, longas abordagens, longas e diversificadas abordagens. Nem sempre as mais corretas, nem as mais esclarecedoras. Porventura. Muito se fala sobre o impacto que essa situação atual pandémica que ainda estamos a atravessar pode vir a ter na quadra natalícia que se avizinha. Estamos a poucas semanas do Natal, o impacto na economia, no comércio, o impacto eventualmente pode vir a ter, como aconteceu o ano passado, no convívio entre as famílias, entre os amigos, e também o impacto que obviamente pode ter a outros níveis, nomeadamente atividades que o município e outras entidades, instituições de concelho costumam organizar por esta altura do ano. Como é que estás a perspectivar aquilo que vai acontecer? É difícil prever o que possa vir a acontecer em termos de evolução da pandemia para as próximas semanas, mas tens a expectativa que a situação se mantenha mais ou menos, pelo menos estável, em relação àquilo que vai acontecendo, para que seja possível que, enfim, o Natal se realize dentro da maior normalidade possível. É essa a tua expectativa também? Sim, eu acredito que sim. Já agora posso fazer uma declaração de interesse. Eu sou absolutamente defensor da vacinação e defensor da ciência ao serviço da saúde pública e, portanto, acredito claramente que o impacto e o benefício dos índices de vacinação que foram atingidos em Portugal, de facto, têm contribuído muito para uma situação mais estável a nível da saúde pública. Isso tem sido reconhecido, os indicadores atuais. E numa altura em que se discutiu nos últimos dias, até de uma forma errática, porque a Direção-Geral de Saúde, mais uma vez, errou muito na comunicação e na forma como comunicou os benefícios da vacinação para as crianças dos 5 aos 11 anos, não divulgando o parecer técnico que existia, ocultando, até que foi muito pressionado pela opinião pública para que fosse divulgado. Mas, de facto, eu acho que a vacinação é claramente fundamental. E nota-se também que as pessoas, de uma forma geral, estão cuidadosas quando participam em eventos com reuniões com mais pessoas, jantares de trabalho, jantares de colegas, têm já alguma regularidade de efetuar os testes rápidos, pelo menos para assegurarem que estão mais protegidos e que não há riscos mais elevados. Acho que também muitas famílias, e essa é uma tónica importante também, que muitas famílias estão já a adotar também essa boa prática de, antes de se reunirem em família para os jantares de Natal e para a consoada de Natal, de fazer esse teste rápido para assegurar que não há nenhuma surpresa
que possa acontecer, até porque no passado e nos anos passados nós vimos que o grande difusor de rede de contágios estava nas famílias e no grupo que se reunia-se num almoço ou num jantar de família e depois ficavam 20 pessoas infectadas. E portanto, eu acho que essa é uma boa prática. E agora avançando a vacinação das crianças já a partir do próximo fim de semana, já a partir de hoje a 8, a partir Estás de a ver 8. a polémica que entretanto se criou em torno da vacinação das crianças? Mais uma vez foi a falta de comunicação por parte e os erros de comunicação por parte da DGS. Ainda esta semana assisti na Rádio Observador à participação de um ilustre felgueirense também, que é o presidente do Centro Materno Infantil do Porto, que é o professor Caldas Afonso, com uma posição claramente prática. Ele diz que conhece a realidade, conhece as urgências pediátricas e os números de crianças que surgem infectadas e com problemas que necessitam de internamento de complexidade elevada ou até de cuidados intensivos, de facto demonstra que a vacinação é absolutamente necessária. E eu acho que muitas das vezes na comunicação social, ainda hoje, apesar de 2 anos quase passados sobre isto, não se ouve exatamente quem sabe. Ouve-se toda a gente e não as pessoas que realmente sabem a realidade daquilo que está a acontecer e realmente o impacto do que está a acontecer. E depois é uma teoria do achismo. Temos especialistas para tudo. E depois, relativamente à gestão da vacinação em Felgueiras, mais uma vez, deixa-me só concluir com esta nota, é que esta nova vacinação que vai acontecer em massa para as crianças dos 5 aos 11 anos veio demonstrar mais uma vez o erro, que foi passar a vacinação para a Casa das Artes em Felgueiras, porque claramente agora vamos ter novamente um grande número de pessoas de crianças que vão necessitar de ser vacinadas. A Casa das Artes não tem essa capacidade de gestão de um fluxo elevado, além de que mesmo com poucas pessoas que estavam agora nesta fase de reforço, de terceira dose, aquilo que criava também era uma grande pressão ali na zona da Casa das Artes, no Quarteirão das Artes. Portanto, mais uma vez se prova é esse erro, mas aquilo que eu gostaria de apelar, 2 apelos muito rápidos, é que de facto a vacinação das crianças avançasse rápido também e que as famílias tivessem esses cuidados elementares com testes rápidos antes das suas ceias e consoadas. Luís Paulo, temos ouvido alguns representantes, nomeadamente de associações nacionais, associações sectoriais na área, sobretudo do comércio e serviços, a manifestar preocupação com as medidas que têm vindo a ser tomadas e o impacto que isso pode vir a ter na atividade económica, nomeadamente agora por altura do Natal, onde algumas das atividades, por norma, costumam estar particularmente ativas e ter, obviamente, um volume de negócios significativo. Receios que isso possa também acontecer em Felgueiras, ou seja, que, nomeadamente, o pequeno comércio, se esta situação, entretanto, se agravar, poder vir a sofrer de forma significativa com essa situação? Sim, eu espero que não. Agora, é normal, costumo dizer isto, mas é normal que isso possa acontecer. Portanto, havendo um agravamento, eu acho que no quadro em que estamos atualmente, isso não acontecerá de forma tão agressiva, mas havendo um agravamento das medidas e caminharmos nós para um conjunto de medidas que já estiveram em vigor no passado, aí sim, isso naturalmente terá impacto no comércio local e, sobretudo, naquelas pessoas que precisam muitas vezes destes momentos e destas épocas, seja elas natalícias, seja a Páscoa, para respirarem um bocado melhor com os seus negócios. A mim custa-me fazer um bocadinho de futurologia, não gosto muito de fazer futurologia, tentar ver o futuro, esperar que não aconteça, esperar que haja algum também bom senso na tomada de decisão, mas também temos de ter consciência de uma coisa, não é? Não há nenhum governante que gosta de fechar o país ou de impor medidas mais restritivas à circulação das pessoas ou então ao funcionamento do comércio e da restauração e da cultura. Portanto, não há ninguém, acredito eu, governante que goste de implementar esse tipo de medidas. Portanto, esse tipo de medidas são colocadas em práticas quando são estritamente necessárias. O que é que se prende aqui na tomada de decisão? O que é importante aqui? É nós percebermos, e isso também já foi dito várias vezes, que hoje a situação é diferente do que a que vivemos há um ano atrás. Nós hoje temos uma porcentagem da população muito
uma porcentagem muito grande de população vacinada e, portanto, mais protegida. E acreditamos nós, e eu quero acreditar que sim, que isso permitirá não voltarmos a um quadro de maior restrição, como já tivemos O no Hélder passado. sinalizou alguma preocupação com a questão da vacinação, da toma das vacinas, agora alargada às crianças, nomeadamente a questão da utilização da Casa das Artes. Estás preocupado? Há relatos de um grande afluxo de pessoas, há aquele espaço, o espaço é pequeno. O espaço Concentração no exterior também. E deixa-me dizer também que ao fazer esta crítica da Casa das Artes também devemos ressalvar que quando houve a massificação da vacinação que foi efetuada na Casa do Povo da Lixa, correu muitíssimo bem, uma organização muito elevada. Portanto, poderá fazer sentido, pergunto, Luís Paulo, eventualmente voltar, enfim, toda esta task force que existe à escala conselhia também neste trabalho da vacinação, poderá fazer sentido, eventualmente, voltar a adotar o pavilhão da Casa do Povo da Lixa como o grande posto, digamos, para a toma das vacinas aqui no Conselho? Vamos ver, eu tenho uma opinião muito pessoal e não posso ser incoerente, porque eu não gosto de ser incoerente. A minha opinião pessoal é que o centro de vacinação nunca devia ter sido na Casa das Artes. E, portanto, eu digo abertamente, em público, algumas pessoas também têm responsabilidade nessa área, eu já o disse, logisticamente, eu não falo só de saúde pública, quando falava sobre isto, falava até de uma área que me é próxima, já falei aqui, do ponto de vista logístico, aquilo simplesmente não funciona, na minha opinião. E agora vamos voltar a ter uma afluência maior àquele tipo de estruturas. até porque é duplicado, é os pais e as crianças. E, portanto, é preciso criar condições, circuitos, áreas de circulação, áreas onde as pessoas estão sentadas, paradas. Portanto, é preciso calcular isso tudo e é preciso uma coisa, é preciso espaço. É preciso espaço. E nós temos que perceber que os espaços amplos permitem-nos criar estes circuitos unidirecionais, entras por uma porta, sais pela outra, distanciamento, boa gestão de filas. as famosas bolsas que permitem evitar os bottlenecks, são os estrangulamentos, as filas, e naquele espaço, parece-me a mim, que não é possível. Estacionamento, logística, circulação, mobilidade. É a minha opinião pessoal, eu partilhei com várias pessoas também e, portanto, vamos ver. Eu também não tenho noção, e isto é importante que se diga, agora também olhando para estas coisas do ponto de vista mais técnico, é importante percebermos em Felgueiras quantas pessoas é que estão dentro deste intervalo de anos. Provavelmente será um número considerável. E que vão ter que ser vacinados. Felizmente, o Conselho de Felgueiras é um dos mais jovens do país ainda. E, portanto, além de que ainda vai acontecer o reforço da vacinação Exatamente. para as várias idades que estão em curso. Portanto, nós temos que perceber isto, que é que pessoas qual é a quantidade de pessoas que vão ter que ir àquele centro de vacinação e qual é o espaço até bem que isso vai ocorrer. E estes são os dois indicadores que servem e que têm que servir ao decisor para decidir sobre o assunto. Porque este indicador é importante, é o espaço de tempo que nós temos para vacinar todas estas pessoas, porque isso é que nos dá o número de pessoas que eu tenho que vacinar por dia e, portanto, a afluência diária ao centro de vacinação. E depois, a partir daí, decidir sobre o assunto. A minha opinião é que, e foi sempre essa, e há outras razões para isso, não é só é o espaço em si também, quer dizer, é a Casa das Artes. E não acho que seja o mais indicado, mas é a minha opinião pessoal, e agora vamos ver se não será necessário arranjar outra alternativa. Também não tenho a certeza sobre isto. Precisava destes números que falei há pouquinho, claro, para ter uma decisão sobre isto. Leonel, ouviste os teus colegas de painel, o Hélder e o Luís Paulo, manifestar preocupação, nomeadamente com a questão da vacinação e as dificuldades logísticas que pode ocorrer se mantiver a Casa das Artes como a zona específica para a toma da vacina para as crianças. Comungas também da preocupação que pudeste ouvir dos teus colegas? Claro que sim. Essa preocupação acho que já era de antever. Desde logo por esta questão que o Luís Paulo disse aqui, porque o facto de se ter tornado a Casa das Artes o centro de vacinação significa que me dá para outra coisa. E eu lembro-me que aqui há uns tempos trouxe o tema de ter acabado quase, ou se ter suspendido a cultura em Felgueiras quase totalmente, e apesar da retoma, que agora já estamos outra vez numa regressão, mas naquele período de agosto, setembro, outubro, em que as coisas normalizaram um bocadinho e de facto não ter havido eventos culturais em Felgueiras, contrariamente ao que havia e houve de facto em vários outros pontos do país.
país. Depois, esta questão em termos de organização, de facto, não, parece-me que não faz nenhum sentido. Eu frequento aquela zona, eu trabalho ali mesmo ao lado, e em termos de trânsito é um caos autêntico, um caos autêntico para estacionar e até mesmo para circular, sobretudo naquelas horas de maior ponta, até porque também aquela zona também tem ali os semáforos. Depois, a questão da própria organização, parece-me que se estávamos a falar num momento em que a vacinação já era mais esporádica, em que era só aqueles que não tinham sido vacinados, em que podia ser num sítio de menor dimensão que aquele que foi aqui na Lixa, fazia sentido que realmente pudesse ser assim num sítio que não tão grande como era o pavilhão do Ladário, não é? Sim, Assim que se da chama, Casa do Povo da Casa do Povo da Lixa. No entanto, a escolha da Casa das Artes parece-me que foi errada e parece-me que agora vai ser um espaço demasiadamente pequeno e sem condições para acolher a vacinação, nomeadamente dos mais jovens. Como disse o Hélder, não estamos a falar só dos jovens que vai ser As vacinado. crianças, agora estamos a falar de dos crianças. pais que vão acompanhar. Que vão acompanhar. E, de facto, acho que vai ser necessário, de facto, encontrar outro espaço e acredito que o espaço poderá ser o regresso à Casa do Povo, do Casa do Povo de Luís. Só duas notas muito breves para concluirmos este tema. Não ouvimos o Luís Paulo sobre isso, nem o Leonel. O impacto que pode vir a ter se esta situação, entretanto, se agravar no comércio é uma situação preocupante para o nosso comércio. Claro, o comércio local e mesmo a restauração, porque nesta altura... O comércio entendemos também a restauração, sim. Porque, de facto, esta é uma fase em que é sempre a melhor fase do ano, quer para o comércio e também para a restauração em concreto. E, sobretudo, quando tivemos quase 2 anos Quando estávamos todos à espera que houvesse aqui uma retoma, Exatamente. Ia ser o primeiro grande momento. E esperava-se que este fosse o Natal da retoma e que os comerciantes pudessem ganhar aqui algum fôlego. Eu acredito, muito sinceramente, que não vai ser um Natal normal, claro que não. Mas não vamos chegar ao ponto das não. restrições que houve no ano passado. Não. Aliás, O Primeiro-Ministro já tem dado nota eu não sou disso, ainda que é isso. ao de leve. Eu não sou Pois, mas há epidemiologista. aqui os nossos decisores políticos, nomeadamente os decisores políticos, têm usado, e bem, na minha opinião, de alguma prudência, porque isto pode de um momento para o outro agravar-se e temos visto que a situação em alguns países está mais Acho que o que está complicada. antecipado é já para janeiro. No entanto, o que aconselham para já é algumas cautelas. Eu acho que as pessoas estão bastante sensibilizadas. Como se dizia há pouco, as pessoas estão educadas para se auto-testarem, mesmo até para pequenos eventos familiares. Portanto, eu acho que... e lá está, e também acredito que o efeito da vacinação vai, de facto, ser positivo. E não acredito mesmo que vamos entrar em aspectos similares quase ao do Natal, ao Natal do ano passado. No entanto, sem dúvida que o comércio não vai ser como no ano de 2019, por exemplo. Por isso, o comércio local vai ter na mesma ainda algumas dificuldades comparativamente com 2019, mas acho que vai ser substancialmente melhor que 2020. Mas, Paulo, concordas com o Leonel nessa questão do comércio? Isso é. Eu também já tinha Espero dito que seja assim. um bocadinho isto. Esperámos todos. Eu não acredito, já tinha dito na intervenção anterior, não acredito que haja um agravamento do quadro de restrições tão grande como há um ano atrás. Eu acho que isso não vai acontecer. Aliás, o Primeiro-Ministro, ao de leve, com algumas intervenções aqui e ali, já foi deixando isso mais ou menos claro. Agora, a decisão é sempre técnica e, portanto, baseada nos números. Não só no número de infectados, e portanto aqui entra no número de pessoas que estão nos hospitais, internadas, nos cuidados intensivos, nós ouvimos isso diariamente, e portanto é tomar decisões com base nesses números e ter algum bom senso, aqui sim, mas sim, eu acredito, vamos estar numa situação intermédia entre aquilo que aconteceu antes da pandemia e aquilo que aconteceu no ano anterior. Eu acho que não vai ser tão mau como foi no ano passado, mas não vai ser tão bom como os comerciantes poderiam esperar. Hélder, para encerrar este tema, uma nota final, se quiseres acrescentar alguma coisa. Só acrescentar que em Felgueiras, sobre o comércio local, está a decorrer alguma atividade com base na Associação Empresarial de Felgueiras, com uns kits, loja aderente, com algumas distribuições de vouchers. No entanto, também não poderemos deixar de refletir que, por exemplo, olhando para a cidade de Felgueiras,
nós vemos que o grande comércio tradicional está sobretudo ali na Avenida Dr. Leonardo Coimbra, revitalizada e que de facto proporciona algumas condições às populações, mas vemos, por exemplo, a Rua Rebelo de Carvalho, que foi revitalizada há alguns anos e que não gera nenhuma atividade nem nenhum núcleo de circulação até para o comércio, e mesmo a Rua Costa Guimarães, a rua principal, que também foi revitalizada, também tem um comércio muito frágil e que deveriam ser ruas centrais de comércio local. Eu até diria mais, em a Felgueiras. própria Praça da República, se vimos... Sim, a Rua Costa Guimarães até à Praça da República. A qualquer hora do dia está completamente vazia, não tem grande trânsito, também porque eu acho que não tem comércio, não tem grandes pontos de comércio, e talvez o foco para cativar que haja atração por comércio e para que as pessoas passem pelas ruas, eu acho que pode passar pela restauração. Muito bem. Vamos encerrar. Luís Paulo, ias dizer alguma coisa? Eu ia dizer, em relação a Breve, isto, por favor. em relação a isto, muito breve, em relação a esta questão do comércio, esperar que algumas atividades que possam surgir por parte do município possam de alguma forma estimular também o comércio local e que possam, eu acho que sim, acho que vai acontecer, e que possam alavancar um bocadinho o comércio em Felgueiras. Muito bem, encerramos a abordagem, a discussão do primeiro tema da nossa ordem de trabalhos. Refletimos sobre o impacto do estado pandémico que ainda vivenciamos, o impacto na economia, no impacto na convivência entre as pessoas, e um dos temas que os nossos elementos de painel sinalizaram foi aquilo que está a acontecer neste momento com o processo de vacinação e aquilo que pode vir a acontecer, o agravamento das dificuldades agora com a vacinação das crianças e dos jovens, as dificuldades que podem acontecer, que são nomeadamente logísticas, o facto de estar a decorrer esse processo nas instalações da Casa das Artes, um espaço relativamente pequeno, pelo menos comparado com aquilo que estava a acontecer na Casa do Povo da Lixa, onde até há pouco tempo decorreu o grande centro de vacinação no Concelho de Felgueiras. Recordo que hoje estamos a fazer o programa na freguesia de Macieira da Lixa, na sede do Rancho Folclórico de Macieira da Lixa. Reiteramos o agradecimento aos responsáveis por esta instituição por nos terem recebidos. Vamos, no final, o Hélder Quintela vai ter a oportunidade de falar com Messa Carvalho, presidente desta casa, vai também ter a oportunidade de o ouvir sobre, nomeadamente também na sua qualidade de vice-presidente da Confederação Nacional das Coletividades Portuguesas, um cargo importante desempenhado por este felgueirense e sobre o qual vai, com certeza, o Hélder Quintela querer saber mais alguns pormenores. Vamos entrar no segundo tema da nossa ordem de trabalhos, o tema proposto pelo painel. O Hélder Quintela já há pouco referiu qual é o tema, um tema que tem a ver com o CDS-PP, um dos grandes partidos fundadores da democracia portuguesa, mas que está a atravessar um período de grandes dificuldades, ao ponto de nomeadamente alguns comentadores políticos, admitirem estar em causa a sobrevivência desse partido tradicional histórico da democracia portuguesa. Hélder Quintela, também em Felgueiras o CDS-PP atravessa um momento de grande dificuldade, depois de um resultado eleitoral nas últimas eleições autárquicas muito abaixo, eventualmente, daquelas que eram as expectativas dos seus dirigentes. Prevês dias complicados para o CDS nacional, mas também para o CDS de Felgueiras? Sim, eu acho que o CDS-PP em Felgueiras, não sei se teve um resultado diferente do esperado, sinceramente. Ficou em penúltimo lugar nas últimas autárquicas, com 1,86% dos votos. Só ficou à frente da Iniciativa Liberal, portanto, digamos que, e relativamente também àquilo que foi a gestão do processo autárquico por parte da Comissão Política liderada por Miguel Sampaio, que sucedeu à sua irmã Carla Carvalho na liderança da Comissão Política, se calhar não esperávamos resultados muito diferentes. Mas, de facto, o Luís Paulo trouxe a semana passada a questão do PSD e também face àquilo que é a reflexão, acho que de vez em quando também temos que olhar para aquilo que os partidos representam no Conselho. E, de facto, o CDS a nível nacional está claramente com as suas figuras de referência estão em debandada. Aliás, já há apelos para que não haja mais desfiliações até às legislativas para depois tentar recompor, mas a verdade é que de uma forma geral já todos assumem que o CDS-PP está
a naufragar e que não vai conseguir sequer sobreviver. E, inclusivamente, a última notícia que aponta que o PSD não irá coligado a eleições com o CDS, diria que poderá ser uma última machadada em termos de resultados eleitorais. Atualmente, e eu não me queria perder muito a nível nacional, o CDS tem 5 deputados eleitos, um de Aveiro, um de Braga, 2 de Lisboa, um do Porto. Se calhar iria adotar esta referência para negociar os lugares na lista do PSD, mas a verdade é que agora nestas eleições o CDS poderá ficar a um deputado ou 100 deputados. No passado o CDS ficou conhecido numa determinada altura o Partido do Táxi. Isto agora se calhar vai ser o Partido da Motorizada, da Moto. Ou da trotinete elétrica, que é o meio da trotinete elétrica. Portanto, isso é preocupante, até porque falamos de um partido estruturante para a democracia portuguesa, um partido mais à direita, um partido que serviu até de tampão para o surgimento de partidos mais à direita, mais xenófobos, mais extremistas, com Francisco Lucas Pires, com referências como Freitas do Amaral, Adelina Mar da Costa. Exatamente. Portanto, temos aqui uma série de referências partidárias e, inclusivamente, encontramos no CDS-PP a nível nacional pessoas muito competentes que se estão a afastar e que têm pensamento e que têm organização. Mas, centrando-nos a nível local, esta agonia, se calhar, foi visível até mais cedo. Nós é que nunca olhamos para ela. Porque o CDS teve, em tempos idos, na década de 80, vereadores no Executivo. Aliás, teve um vereador da lixa, o padre Durães, chegou a ser vereador no Executivo da Câmara Municipal de Felgueiras. Mas, olhando para os tempos mais recentes, nós vemos que em 2013, 2017, teve 2.400 votos. Carla Carvalho esteve muito perto de ser eleita vereadora e foram eleições até muito disputadas, foi a primeira vitória do PSD de Inácio Ribeiro, e elegeu 2 deputados diretos para a Assembleia Municipal. Depois, em 2017, 2021, foi uma agonia até para tentar ter uma candidatura autárquica e acabou por ser uma fusão entre o CDS e os descontentes do PSD, entre os quais Eduardo Teixeira, e teve uma votação de 1.900 votos, mas mesmo assim elegeu um deputado direto para a Assembleia Municipal, Carla Carvalho, e um presidente de junta. E a verdade é que aquilo que vimos no mandato de 2017-2021 foi que o deputado direto na Assembleia Municipal, Carla Carvalho, esteve num processo absolutamente errático em que faltou consecutivamente às Assembleias Municipais e só quando iria existir uma decisão judicial é que o processo foi resolvido e ela abdicou do seu lugar, que nunca tinha exercido, e o seu presidente de junta candidatou-se em 2021 pelo Movimento Sim Acredita, ou pela coligação Livre-PS, e perdeu a junta de freguesia. Portanto, neste momento, o CDS está reduzido a 0 em termos de representatividade eleitoral. E só para terminar, a mim, o silêncio, neste caso, não é de ouro, porque Miguel Sampaio publicou no dia 27 de setembro a dizer: quanto a mim, enquanto Presidente da Comissão Política do CDS-PP de Felgueiras, os resultados merecem uma reflexão profunda, porém ponderada. Tão profunda e tão ponderada que estamos a 11 de dezembro e não houve nenhumas ações tomadas, não houve nenhuma reflexão. Aliás, por exemplo, o partido nem sequer se reuniu em plenário para discutir os resultados. Portanto, acho que é preocupante, até para o Conselho de Felgueiras, que o CDS-PP tenha chegado a este ponto também a nível local. Luís Paulo, com esta situação que o Hélder tão bem descreveu relativamente ao CDS, o eventual desaparecimento do ponto de vista de presença eleitoral, de força eleitoral do CDS no país e no Conselho é uma perda, no teu ponto de vista, para a democracia portuguesa e a democracia em Felgueiras? Isso é inequívoco. Já foi dito pelo Hélder, o CDS é um partido também ele estruturante e eu diria mais, quase fundador também da democracia em Portugal. Com ótimos quadros, pessoas que nós facilmente reconhecemos valor e que serviu, o Hélder também já o disse, de barreira, muitas vezes, para o não surgimento de movimentos
mais à direita e que, na minha opinião, em nada contribuem para a solução dos problemas. Mas vamos fazer distinção, falando um bocadinho de Portugal. Eu acredito mesmo que o CDS vai ficar atrás, inclusive, da Iniciativa Liberal nas próximas eleições legislativas. Eu tenho A minha convicção essa é igual. convicção. Sim. Até porque é expectável também um crescimento da E eu acho que esta análise, lá está, depois das relativas, se isto acontecer, portanto, se a Iniciativa Liberal ultrapassar o CDS em resultado eleitoral, eu acho mesmo que a direção do CDS terá que fazer uma reflexão bem profunda, quando digo direção nacional. E nós temos visto contestação interna ao líder, temos visto a saída de pessoas que todos conhecemos e sempre estiveram ligadas ao partido. E em termos locais, como é que tens visto? Já vou lá chegar. O marasmo aparente. Já vou lá chegar. E, portanto, vamos ver, não é fácil, eu também tenho que admitir isto, não é fácil. A possível não coligação com o PSD é digamos, golpe duro para a direção nacional do CDS, porque, sejamos sinceros, o que acaba por mascarar o mau resultado, ou o possível mau resultado nas autárquicas do CDS, é a coligação com o PSD. Claro. Isto é duro de se dizer, mas é a realidade. O que acaba por mascarar... Rodrigues dos Santos tentou agora nas legislativas. O que acaba por mascarar é esse possível mau resultado, que muita gente falava, e o CDS às autárquicas vai ser complicado. Foi mascarado pela coligação. E agora, se assim não for, também a direção, se não for em coligação e se o resultado for mau, e eu acredito que, inclusive, como disse, para ficar atrás da Iniciativa Liberal, acho que a direção terá que refletir muito seriamente sobre este assunto. Em relação a Felgueiras, é normal, o partido a nível nacional, já falámos aqui, reconhecemos todos, não está nos seus melhores momentos. E em Felgueiras isso também acontece. Lamentámos aqui a perda de representação do CDS na Assembleia Municipal. Portanto, o CDS, querendo-se apresentar como partido da oposição, é normal que queira ter representação na Assembleia Municipal para poder efetivar a oposição, para poder propor ideias, discutir projetos. Portanto, perde essa representação. Portanto, esta ideia de fazer a oposição torna-se, na minha opinião, muito mais difícil, porque tem que partir da estrutura conselhia, com grande capacidade para, do ponto de vista de comunicação, quer nas redes sociais, quer na comunicação social, passar as suas ideias e, portanto, torna-se ainda mais difícil fazer o seu papel. E depois, os resultados dizem, nós analisarmos, o CDS tem perdido votação, eleição após eleição, em Felgueiras. Vamos ver, a mim custa-me um bocado perceber isto, porque, como digo, eu acho que os partidos quando vêm por bem, quando digo vêm por bem, vêm para acrescentar valor, com ideias, com projetos, isso é positivo para todos nós. E vamos agora perceber como é que o CDS, também cá em Felgueiras, vai reagir a isso e como é que se vai organizar. Mesmo a nível reparem, mesmo a nível da JP, há uns meses há um ano atrás, ativa, muito sempre a tentar marcar presença muito e a marcar de alguma forma e até a reivindicativa no contexto do partido. A agenda, e mesmo agora com a saída, acho que é a saída de Eduardo Silva, de Eduardo Silva para integrar as listas do PSD, mesmo aí a própria estrutura ficou, não sei, perdeu alguma atividade, não sei qual é a situação, por exemplo, dessa estrutura, que deu ali alguma visibilidade também ao CDS. Portanto, vamos ver como é que o partido se reorganiza, nacional e também do ponto de vista do Conselho. Vamos agora ouvir a opinião do Lionel. O Lionel Costa, que, sendo social-democrata, tendo estado nos últimos processos eleitorais autárquicos, trabalhou de forma, nomeadamente em 2009, conviveu de forma mais ou menos próxima com destacados dirigentes e militantes do CDS de Felgueiras, no âmbito da Nova Esperança, a coligação que depois acabou por conquistar a presença da Câmara Municipal com maioria absoluta. Conheces, presumo que relativamente bem o CDS, a estrutura, os militantes. Como é que estás a olhar para esta situação em que se encontra neste momento a estrutura local, a estrutura conselhia do CDS, do Conselho? Bem, eu vejo que o CDS em Felgueiras está na situação que está e que os meus colegas já disseram um bocadinho, este conhecimento público, por dois fatores. Primeiro, por arrasto
pelo problema do CDS nacional, que eu acho que o que acontece é que o CDS a nível nacional, neste momento, não consegue ter uma bandeira política que tipicamente lhe era reconhecido. Precisamente porque até um determinado momento, como disseram, era o tampão, era a barreira para o surgimento de partidos mais à direita, mas a verdade é que não conseguiu vedar que outros partidos, de forma mais eficaz, em termos comunicacionais muito melhores, agarrassem as bandeiras que tipicamente eram de CDS. Estás a falar de Chega, da IEL, sobretudo. Sim, sobretudo até a Iniciativa Liberal e até mesmo o PSD, se calhar algumas fações, até a dizer se fosse... O PSD de Rui Rio, a partida. Se calhar nem tanto, exatamente. Está um pouco mais ao centro no espectro político. Mas o CDS, de facto, tornou-se, parece-me a mim, e esse parece que é o grande problema. Claro que há problemas de personalidades, há questões internas que o CDS fica diminuído, mas é essencialmente uma questão de bandeiras, de representação, o que é que o CDS significa, e de facto parece-me que neste momento os eleitores não veem no CDS uma grande opção para votar, mesmo em termos de oposição contra o líder, do teu ponto de vista, o líder atual do CDS em termos nacionais pode também explicar, enfim, algumas limitações que o líder possa ter neste momento, pode explicar as dificuldades por que passa o partido? Ele tem sido muito criticado por algumas fações do CDS. Eu acho que não ficou nada bem que o CDS tenha abandonado a questão das eleições internas, que penso que estavam marcadas, e deu uma clara ideia que foi o agarrar-se ao poder. Até porque as eleições estarão previstas após as legislativas, penso que é isso que vai acontecer e não tenho grande dúvida, não sei que resultado é que vai acontecer. Há aí prognósticos que pode conseguir um deputado em Lisboa a correr bem, outro deputado no Porto. Isto será uma derrota monumental do CDS. Acredito mesmo que se calhar provavelmente vai ficar atrás também da Iniciativa Liberal, do Chega já é certo, portanto será uma grande derrota e a solução a seguir penso que passará por Nuno Melo, que já se prepara para substituir o Francisco Rodrigues dos Santos. Quanto a Felgueiras, dizia eu que está a sofrer por arrasto do problema nacional, mas localmente não só por isso, também por muita culpa própria, porque a partir mais uma vez, o CDS deixou, e em Felgueiras em particular, deixou de ter qualquer bandeira, porque foi mais do que claro e mais evidente que o CDS ficou completamente colado e refém do Sim Acredita. A questão de Carla Carvalho, que o Hélder falou há pouco, toda a gente sabe que foi pela questão do cargo profissional que então presidente profissionais desempenhadas no município. Pronto, e já falamos muito disso e as pessoas sabem. Depois... Acabou esta situação também, no teu ponto de vista, por prejudicar a próprio partido, esta situação de Carla Carvalho? Sim, deixou de ser completamente uma alternativa. Depois, o CDS perdeu voz na Assembleia Municipal, como disse o Luís Paulo, por opção própria. O CDS deixou-se condicionar pela nomeação que o Presidente de Câmara fez da sua então Presidente, que depois delegou, ou legou por legado, a sua presidência ao Miguel Sampaio, seu irmão, e ela era também a deputada municipal que não só não exerceu, como também a determinado momento quase que não queria deixar que mais ninguém exercesse em regime de substituição, e penso que foi isso que muitas das vezes se tentou, embora que nem sempre. E com isso deu muito mau aspecto, um mau sinal, e ao ponto que levou a que, como disse o Luís Paulo, o líder da Juventude Popular tivesse abandonado o CDS para integrar as listas do PSD, e com ele saiu quase toda a estrutura da JP, ao ponto que eu acho que a JP não ficou sem atividade. A JP, no fundo, houve uma demissão de facto, e eu acho que o facto de não ter, até neste entretanto, ter-se feito novas eleições, nomeação de novos órgãos, acho que isso é bem demonstrativo da incapacidade do CDS, ou dificuldade
dificuldade do CDS e da JP se reerguerem. E acho que, muito sinceramente, vai passar também em Felgueiras. Ou não é um contexto de coligação, ou passará também a ser residual. Embora que, deixa-me só, há bocado estavam aqui a falar da coligação, eu fiz umas contas rápidas, o PSD, se tivesse coligado com o CDS, apesar do CDS ter apenas 743 votos, que é muito pouco e que não significou nada em termos eleitorais, não teve um cargo na variação, nem um deputado na Assembleia Municipal. Se fosse por coligação, essa coligação, eventual PSD-CDS, conseguiria mais um eleito na Assembleia Municipal. Portanto, as coligações são sempre positivas por causa do método onde tem esta vantagem, porque em termos proporcionais ganha-se mais força. Seria sempre. No entanto, eu acho que enquanto o CDS não se desmarcar da colagem excessiva ao sim acredita, não pode sequer mostrar-se como alternativa, como um partido de oposição. Não estou a dizer se o CDS está a agir bem ou mal. Não pode estar colado ao poder por um lado e depois apresentar-se como alternativa. Muito bem. Eu só queria terminar muito assim. breve, já estamos a o ultrapassar o nosso CDS-PP em Felgueiras escolheu ser irrelevante. Muito bem, Hélder. É a opinião do Hélder Quintela. Aliás, o Hélder foi quem propôs este tema hoje, foi o elemento do painel que propôs o tema para discutirmos na nossa Comissão Permanente. Estão assim concluídos os dois temas. O primeiro relacionado com o impacto da Covid, nomeadamente no Conselho de Felgueiras, mas também em termos nacionais. O segundo, o atual momento do CDS, Partido Popular, em Felgueiras e também em termos nacionais. E restam-nos alguns minutos para concluirmos o nosso programa com as habituais notas finais de cada um dos elementos do nosso painel. Começamos novamente pelo Hélder. Hélder, as tuas notas finais, peço-te que sejas breve. Eram duas, mas resumem-se numa. A preocupação, estamos aos pés do Seixoso. Decorreu até ontem uma consulta pública relativamente à avaliação do estudo de impacto ambiental para a exploração de lítio. O Nuno Fonseca já disse que por princípio era contra, entretanto foi conhecido que um parecer técnico aconselha a autarquia a estar vigilante e eu aproveito para, de forma generosa, dar as boas-vindas à Comissão Permanente de Amarante e dizer que este tema é debatido com profundidade nessa primeira edição e por isso sejam bem-vindos. Exatamente, e é justamente referir isso. Já estreámos a Comissão Permanente de Amarante, um programa, obviamente, inspirado na nossa Comissão Permanente aqui de Felgueiras. Obviamente que em Amarante discutem-se os temas de Amarante e discute-se com a participação de amarantinos de diferentes também sensibilidades políticas que, obviamente, durante o período do tempo normal do programa, tiveram já, na nossa primeira edição, a oportunidade de analisarem alguns dos temas, nomeadamente a questão que o Hélder referenciou, a questão do lítio, a extração. Que é a área que abrange Felgueiras, Amarante, Celúrico de Basto, que é a área de Seixoso Vieiros, portanto eu deixo mesmo estamos muito próximos, nós estamos muito próximos. Estamos para ficarem atentos e assistirem à Comissão Permanente de Amarante, porque de facto este tema foi debatido com profundidade. Os colegas de Amarante trataram o tema, foi um dos temas, de resto foi um dos temas propostos para... foi o tema proposto para um dos temas propostos para analisar na Comissão Permanente de Amarante. De volta a Felgueiras, o tema, a nota final do Hélder, agora a nota final do Luís Paulo Pinto. Muito rápido. É para dar nota que estão abertas as inscrições para o Orçamento Participativo Jovem 2022 e, portanto, qualquer jovem dos 14 aos 30 anos ou grupo de jovens pode participar. E dar nota de uma coisa, nós estamos em Macieira da Lixa, já tivemos vencedores deste Orçamento Participativo Jovem que eram de Macieira da Lixa e, portanto, esperar que os mais jovens e lá em casa possam também participar. Também de Macieira. Também, já agora, uma palavra especial para Macieira, os macieirenses. Mas aqui estendendo a todo o Conselho, possam participar no Orçamento Participativo Jovem com as suas ideias, contribuindo para aquilo que é o melhorar da nossa vida e daquilo que é as condições de habitabilidade e de bem-estar do nosso Conselho. Ficou aqui o apelo do Luís Paulo, o apelo para a participação na apresentação de propostas no Orçamento Participativo Jovem.
Presumo, Lionel, que o teu tema seja diferente, as tuas notas finais. O meu tema, quase que posso já adiantar então, inspirado na Comissão Permanente da Amarante, se calhar o tema que vou indicar para a semana, se calhar vai ser esse, a exploração do lítio. Parece-me que também é interessante. Mas a minha nota... Sim, porque Felgueiras está com o Amarante e outros concelhos. Não vamos falar de questões negativas, antecipando um bocadinho a minha opinião. A minha nota hoje é positiva. Eu, na semana passada, anunciei a indicação do PSD, das indicações do PSD para a lista de deputados, agora para as legislativas de 30 de janeiro, e, entretanto, o PSD já divulgou a lista, e então é muito positivo o facto de termos um felgueirense, ou neste caso o Rui Pedro, no 9º lugar, sendo que a Sofia Soares foi também indicada, faz também parte da lista, mas o facto de haver um 9º lugar, isto significa uma clara eleição direta. Isto é muito importante para Felgueiras, é um sinal muito positivo para Felgueiras e também para o PSD Felgueiras, que, apesar dos resultados, apesar de tudo o que se sabe, o peso do PSD Felgueiras acaba por ser, e digo isto neste momento sem saber o resultado da reunião da Comissão Política Nacional do PS, que acontecerá só na próxima segunda-feira, mas digo isto que o PSD Felgueiras, mesmo estando na modo baixo, consegue ter, parece-me a mim, muito mais força, muito mais peso político que o PS. O resultado das eleições internas do PSD acabou por beneficiar as ambições de alguns destacados militantes do PSD no Conselho, nomeadamente aqueles que estiveram mais ativos no apoio à candidatura de Rui Rio. A indicação é da Conselhia, embora que depois logo que, claro que... Curiosamente foram as figuras que estiveram, nomeadamente, tiveram sim, eventualmente claro que havendo uma maior participação e destaque. Principalmente porque, de facto, o Rui Rio, isto é público, fez aqui alguma purga de alguns elementos que não são apoiantes. E o facto de as indicações das conselhias não foram ou não são em função do apoio de Rui Rio. A seriação depois é que poderia ser nesse aspecto. Mas sim, o facto de Rui Pedro ser aproveitando a tua deixa, quase que me apetecia dizer que o próximo tema sugerido pelo painel vai ser a purga de Rui Rio. Ainda vamos ver se eventualmente surgir algum outro assunto mais relevante. E pronto, estamos conversados, está concluída a ordem de trabalhos com os nossos habituais comentadores, que hoje se fizeram acompanhar por jovens senhoras magnificamente trajadas, com os trajes minhotos, que atestam bem a riqueza do nosso folclore, o folclore nortenho, que tanto nos orgulha a todos pelo aspecto fantástico, pela música, pelos trajes tão alegres que têm muito a ver com a nossa natureza de gentes do Norte. Nós vamos voltar na próxima semana. Agradecemos mais uma vez aos responsáveis do Rancho Folclórico de Macieira da Lixa por nos terem recebido neste espaço tão bonito, neste espaço tão simpático, que aproveito para convidar para todos que apreciam este tipo de atividades, nomeadamente as atividades relacionadas com o folclore, porque vão encontrar aqui um espaço muito simpático e que merece com certeza a visita de todos. Vamos então voltar na próxima semana. Agradecemos a todos que nos acompanharam ao longo dos últimos cerca de 50 minutos e desejamos a todos a continuação de um bom fim de semana.